convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens quem eu sou? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem direis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Pois se eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem é Jesus? Porque esta pergunta, 2000 anos atrás, feita aos apóstolos, continua uma pergunta válida. E aí, claro que cada um é cada um. Pedro respondeu de uma maneira, outro de outra, mas me chama a atenção uma coisa. Pedro responde e Jesus diz: isto não te foi revelado por nenhum homem, por nenhuma mulher. E aí começa já uma diferença para muitos de nós, Porque onde a senhora escutou primeira vez quem é Jesus? Possivelmente da sua mãe, do seu pai, de um irmão, de uma tia, de uma babá. Então nós, hoje, quase todos, recebemos a explicação quem é Jesus, não de dentro, mas de fora. Quem é Jesus? Quem é a igreja? Quem é Deus? Quase todos nós aprendemos na infância, depois confirmamos as doutrinas no catecismo, da primeira comunhão, da crisma. Alguns de nós, então, pegam livros e leem e estudam mais, mas estão percebendo que tudo isso é de fora. Tudo isto é a primeira parte do Evangelho. Quem dizem os homens que sou? Alguns dizem isto, alguns dizem aquilo, alguns dizem aquilo outro. Uma catequista explica de uma forma, outra catequista de outra forma. Uma mãe teve um tio padre, então explica de uma forma. A outra mãe teve um tio espírita, explica de outra forma.
Veio de uma tradição que nós chamamos de de cristãos novos, então explica Jesus a partir de uma visão judaica. Isto é ruim? Não. Isto é bom, mas não nos leva à resposta de Pedro. Para chegarmos a responder como Pedro respondeu, quem nos tem que inspirar é o próprio Deus, o Espírito Santo. É de lá que tem que vir a nossa fé, e não dos costumes e do disse-disse de um grupo humano. E para isso poder acontecer, eu preciso amadurecer. E preciso entender que orar não é repetir palavras. Posso rezar meu terço, por que não? Mas não é ali. Porque continua sendo uma oração, tipo que eu estou fazendo agora, então, onde eu estou falando para. Dá uma olhada na sua vida religiosa. Quanto tempo os senhores gastam diariamente com suas orações, com suas devoções aos santos, e outras orações, onde os senhores, eu também, onde nós falamos a Deus. A nossa vida religiosa virou falar a Deus, louvar a Deus, pedir a Deus, intercessão a Deus. É uma fala nossa a Deus. E quanto tempo, deste tempo que nós dedicamos com a questão religiosa, nós gastamos para escutar Deus? E daí não estou falando ler a Bíblia, porque isso também não é escutar Deus. Isto é, ler um texto que foi escrito por alguém de uma fala de Deus. Não, eu estou falando em genuinamente escutar Deus. Essa atitude nós chamamos de contemplação. Alguns usam também o nome meditação. Onde eu me treino, isso precisa um treino longo, não é fácil, de ficar 5 minutos, 10 minutos. Nós religiosos estamos sendo treinados, ou estávamos sendo treinados, não sei se hoje é tanto assim, de ficar meia hora todo dia em total silêncio, em respiração, e tentar esvaziar a mente das minhas questões para realmente entrar no vazio da existência. Porque nesse vazio vem o que tecnicamente se chama intuição, mas que na verdade é esta manifestação da vontade de Deus a respeito da minha vida. É de lá que vêm as grandes respostas e os grandes encaminhamentos para a nossa vida. É disto que Jesus fala quando ele responde ao Pedro, sobre a resposta certa dele. Ele diz: Pedro,
você é um homem que soube fazer silêncio interior para que Deus pudesse se manifestar e pudesse falar para você. Então, nós cristãos, isso não é só para os religiosos, isso é para todo o povo de Deus. Precisaríamos começar a nos treinar para o silêncio interior. E não existem hoje métodos cristãos para isso. O que está em voga, e eu acho interessantes, são os métodos orientais. São eles que preservaram aquilo que os santos padres, lá nos anos 200, 300 depois de Cristo, todos praticavam. E aí o cristianismo virou igreja de Estado, e isso foi abandonado, e como virou o povo todo, daí nem todo mundo consegue fazer isso, simplesmente isso desapareceu dentro da igreja católica, a não ser Santa Teresa e São João da Cruz e outros grandes. Fora disso, se perdeu isso. No Oriente, isso se manteve como centro da vida espiritual. Então, tenha coragem, olhem para lá, isso são métodos, isso não é conteúdo. Então, o método de meditação que as comunidades orientais praticam, eu como cristão posso praticar, e evidentemente que aí a minha identidade de Deus vai aparecer, enquanto numa outra religião vai aparecer uma outra identidade. Isso não é um método que faz com que a fala de qual vai ser a fala de Deus. Então, não tenha medo. Pratiquem yoga, pratiquem meditações orientais. Estas práticas são o caminho para poder um dia receber de Jesus a resposta: o que você falou não saiu da sua boca porque você ouviu de outros seres humanos, mas saiu da sua boca porque você teve uma experiência de Deus. E aí é o ponto final dessa reflexão. Porque quem de nós pode dizer que ele teve uma experiência de Deus? Normalmente os que falam isto estão falando porque eles tiveram uma cura, porque Deus fez a vontade deles. Mas aí não é uma experiência de Deus. Aí é uma experiência de benefícios que você está atribuindo a Deus. De novo, é você que é o sujeito e não Deus. Então, para mudar esta questão fundamental para a vida religiosa, para a vida de fé, eu preciso ser o objeto na mão de Deus. O sujeito é Deus. E eu, então, vou rezar. Posso começar toda a meditação assim: Pai, seja feita a tua vontade. E quando o silêncio chega, essa frase vai virar verdade.
Senhor esteja convosco. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Mostre sua face e se compadeça de vós. Volva seu rosto para vós, vos dê a paz. Que o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando os pensamentos se silenciam, quando os sentimentos se afagam, aí começa o silêncio no qual Deus pode falar. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Vive pra mim, Cristo, morrer pra mim, ganho. Não outra questão sobre o mar, conquistarei tu fés. Não outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar. Bom dia.